Vamos nos colocar de pé, dando continuidade à série Mulheres da Bíblia. Quem não assistiu à pregação sobre Esther, está no YouTube da igreja. Hoje vamos falar de Abigail. 1 Samuel 25, de 2 a 3. Samuel 25, de 2 a 3. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Podem se assentar. Eu adoro quando fala que a mulher é bonita e inteligente. Entendeu? Eu sou da época que tinha uma personagem que falava assim, não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance. Vocês não sabem do que eu estou falando, mas o pessoal da minha geração vai saber. Adoro quando fala. Porque, gente, a nossa aparência, a nossa imagem representa muito de como está o interior. Não, eu sou feliz com Cristo. Hoje é dia de vitória. Gente, nem a sua postura fala que é dia de vitória. Todo mundo passa luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente não precisa vencer o mundo, porque ele já fez isso. A gente precisa ter bom ânimo. E nós não conseguimos nem isso. Então, a aparência importa, gente. A só aparência importa? Não, a aparência abre portas, te coloca nos lugares. E para manter? Inteligência. Então, tem que andar junto. Eu falo, o pessoal pergunta, o que é mais importante, o louvor ou a pregação? Eu falo, o que é mais importante, ficar grávida ou parir a criança? Você tem como parir a criança se você não está grávida? Se você ficar grávida e não parir a criança, é o quê? Um trauma. Não tem o mais importante. É coisas diferentes, mas servem para o mesmo propósito. É igual louvor e palavra. Qual que é mais importante? Não tem, gente. Não tem mais importante. Então, a gente aprendeu sobre estratégia com Esther. Com Abigail, a gente vai aprender sabedoria e submissão. Tema complexo esse de submissão da mulher ao marido. Né? Dá, assim, um pano para manga, né? Esse tal de submissão, mas nós já vamos falar dele já já. 1 Samuel 25 inteiro conta essa história, eu vou resumir para vocês. Então, nessa época, Davi não era rei. Saul estava perseguindo Davi. Davi já era ungido, o Espírito Santo já tinha se retirado de Saul. Saul era o único, pelo visto, que não tinha percebido isso. E aí ele ficava perseguindo Davi a todo momento, porque ele sabia que as pessoas estavam reconhecendo o reinado nele e não mais em Saul. Minha tia falou uma frase, a igreja vai reconhecer o seu chamado em você. E vai. E vai. A igreja vai começar a falar antes do seu chamado. E você provavelmente vai recusar. Fala, não. Né, não. Você falar isso, é a confirmação de Deus que é. É sim. Deus te levantou para tal coisa. Não levantou, não. Então tá. Então tá. Deus te chamou para ficar sentado aí. Então tá. Vamos acreditar sim. Da mesma forma com Davi. E aí, Davi não estava sozinho. Ele estava com um exército lá, um grupo de homens. Esse grupo de homens de Davi, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos ler em 1 Samuel 22, 1, 2. Era sensacional a equipe que Deus deu para Davi. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, com dívidas, insatisfeitos, também foram e Davi se tornou o chefe deles. Bem tranquila a equipe de Davi. Havia com ele mais ou menos 400 homens.
Então, gente, essa equipe de Davi maravilhosa era tudo endividado, tudo gente que estava com um problema. Não pensa que era o pessoal com a vida de sucesso, vida ganha. Não. Todo mundo estrupiado. Esses eram os 400 que estavam com Davi. Na altura do campeonato aqui, quando ele foi para Carmelo, que era onde Nabal, o primeiro personagem que a gente leu, falou, ele já estava com uns 600 homens. E eles saíram dessa caverna, ele foi lá, encontrou com Saul, cortou um pedacinho da capa do Saul, aí ficou com culpa. Aí falou, Saul, tá vendo, não quero te matar, eu podia ter te matado, mas só cortei um pedaço da sua capa, vamos ficar em paz? Vamos. Mas Saul, acho que era um pouco bipolar, ele mudava de ideia toda hora. Ele falava, não, tá bom, vamos ficar em paz. Davi virava as costas, ele começava a perseguir Davi. Então, Davi já fez lá o tratado de paz com Saul e fugiu. Porque se ele continua, Saul queria matar ele, para não perder o reino. Só que quem dá o reino é Deus. Então, não ia adiantar a estratégia de Saul. Mas, até então, parece que Saul não estava muito alinhado com Deus. E aí, foram para Carmelo. E, gente, não era assim, Davi chegou com 15 pessoas, desapercebido. Não, ele chegou com 600 pessoas. Todo mundo sabia que Davi estava em Carmelo, porque ninguém chega com 600, nós não somos em 600. Se eu sair com vocês na rua e atravessar, todo mundo vai ficar olhando. Por quê? Porque é muita gente. Você imagina 600. Não passava sem ninguém perceber. Todo mundo sabia que ele estava ali. E aí ele estava ali, naquela época, se eu queria uma terra, eu ia lá, guerreava, ganhava e pegava tudo para mim. Davi era famoso por ser bom de guerra. Então, se ele quisesse pegar tudo que estava em Carmelo, ele teria feito. E aí se estabelecido ali. Mas ele não fez. E ele ainda guardou os pastores de ovelhas de Nabal. Então, a ovelha fugia, ele vinha, ajudava, ele não deixava ninguém vir roubar, ele não deixava ninguém saquear. Ficou ali de guarda. Bom, chegou a época de tosquia das ovelhas. Essa época era uma época, acho que é parecido com o nosso Natal, que a gente começa a doar roupa, né? Fazer caridade. O crente tem que fazer isso os 365 dias do ano. Mas parece que no Natal, as propagandas da TV mexem com o nosso coração e a gente começa a ficar bom, né? Fala, nossa, vamos lembrar de Jesus, né? E aí, era mais ou menos isso. O pessoal ficava mais bondoso, ajudava, era cultural, da comida, da bebida, né? O que a pessoa precisasse. E aí Davi falou assim, olha, está na época de tosquia. Nabal é muito rico, a gente está protegendo ele, está fazendo um bem para ele. Então, eu acredito que ele vai nos ajudar. Chamou 10 dos 600. Acho que é os 10 mais, os que falavam melhor, os que eram mais, né? Eu estou achando, não está na Bíblia, tá? Sou eu fazendo a história. E aí chamou esses 10. Falou, ó, vocês vão lá, seja educadinho, cumprimenta ele, fala quem vocês são, tá? Fala que nós estamos guardando ele e vê o que ele pode. Fala assim, ó, nós, os teus servos, e Davi, o teu filho, fala bonito, entendeu? Estamos pedindo ajuda, tá? Vai lá e fala para ele. Mandou e o Davi ficou com os 500 e pouco. Os meninos foram, chegaram lá. Chegaram Nabal, falou, Nabal, oi, tudo bom? A gente aqui do grupo do Davi, não sei, aqueles 600 ali, lá para cima, ele mandou a gente aqui, porque está na época da tosquia, né? E a gente está ali há um tempo e não fizemos nada e tal, e nós somos teus servos. O que o senhor precisar, estamos à disposição. Davi, teu filho, pede ajuda e tal. No 1 Samuel 25, 9. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu, Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem de seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Detalhe para o texto. Se você for ler lá, em momento nenhum, ninguém falou que Davi era filho de Jessé. Como que ele não conhecia? É igual eu falar assim, Rebeca? Quem é Rebeca, filho do Daniel e da Aninha? Não conheço? Sei o nome dos pais?
Então, o que ele estava fazendo aqui era desdenhando de Davi e ainda colocando ele como qualquer escravo que fugiu do seu dono. Ou seja, ele estava demonstrando apoio a Saul. Só que quem apoiava Saul era quem não estava do lado de Deus, porque a ordem de Deus era que Saul não seria mais rei. Então, é isso que o Nabal está falando. Eu acho que os meninos olharam para a cara do outro e falaram assim, nossa, vai ser bem tranquilo falar isso para Davi. Chegaram lá, os 10, acho que Davi sorrindo, falou, nossa, estão voltando vazio? Acho que vão mandar a gente ir, né? Por isso que estão voltando sem nada. Com certeza é isso. Aí os meninos chegaram para Davi e falaram assim, Davi, Nabal falou isso, isso e isso. Lembra que o Davi falou para eles serem educadinhos. Só que o amor acabou ali, na volta do recado. Eles chegaram, contaram para Davi o que Nabal falou. Davi falou, o quê? Bota a espada no cinto. 400 vão descer comigo, os outros 200 cuida das coisas. Vamos descer, nós vamos matar todo mundo. Todo mundo que for do sexo masculino, nós vamos matar. Homem, criança, bebê, é do sexo masculino? Vamos matar. E Davi vai descendo de lá onde estava. Diz que na hora todo mundo colocou a espada no cinto. Porque ele devia estar tranquilo. A equipe já era calma, mansa, graças a Deus. Todo mundo endividado. Porque a pessoa endividada, com problema, ela é tranquila. Ela é mansa, né? Viu o quê? Né? Quando a gente está endividado, a gente é manso. Então, o povo de Davi era manso, com certeza, igual as mulheres dessa igreja. Né, pessoal? É isso. Tem uns homens aqui que falam que não tem mulher mansa nessa igreja. Eu discordo. Mas, né? Opinião deles, opinião pessoal deles. Enfim. E aí estão descendo. Nesse meio tempo que Davi está descendo, e Davi desce falando, o que adiantou? Eu guardar as coisas dele, e agora ele faz isso, mas agora também eu vou acabar com todo mundo, que não sei o quê. Imagina esses 600 homens aqui no Davi, ó. Eles tudo endividado. O Nabal, ruim. Ele tinha fama de ruim, de insensato, mal. Eles endividados. O outro rico. Era um mal a menos para a humanidade e resolvia o problema financeiro de todo mundo. Com certeza que eles pensaram isso. E Davi deve ter falado, não é isso que Deus quer. Deus não quer pagar suas contas com o dinheiro do outro, com a desgraça do outro. Deus vai resolver nosso problema de outro jeito. Nós vamos fazer o que é certo. Enfrentou todo mundo. Para quê? Para o Nabal desfazer dele. Aí ficou pequeno. O empregado do Nabal foi correndo contar para Abigail. Falou, olha, eles estão aqui faz tempo, eles são bonzinhos, ajudaram a gente, fizeram tudo, só que eles foram falar com o Nabal. E aí ele maltratou. Eu acho que a pressão da Abigail caiu. Falou, não é possível, gente, de novo. Porque ela já estava acostumada, ele era insensato. Tem gente que é insensato, não adianta, não vai te surpreender. Aí ele falou, contou tudo para Abigail e no final ele terminou falando no 17. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Gente, tem gente que é insensata. Não adianta falar. Vou ler para vocês o que é insensato. Que não é conforme ao bom senso, a razão, que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. O que é bom senso? Capacidade de tomar decisões equilibradas e razoáveis, baseadas na razão e na adequação às situações, levando em conta as consequências e o contexto. É a habilidade de discernir o certo do errado, o justo do injusto e de agir com prudência e sensatez. É tão sério ser insensato que a palavra de Deus fala em Provérbios 14, 7, para nos afastarmos dos insensatos. Diz assim, afaste-se das pessoas sem juízo, / insensato, porque gente assim não tem nada para ensinar. É pessoa que acontece a situação, você explica, a pessoa não analisa o contexto e ela toma sempre o partido errado, insensato. Ela não consegue discernir quem da situação está certo e quem está errado. Ela toma o partido errado. Por quê? Porque é insensato. Entre Davi e Saul, todo mundo sabia o histórico. Quem que ele escolhe? Saul, que o Espírito Santo tinha se retirado.
Insensato. Quem é que é doido de ficar contra a vontade de Deus? Deus não perde batalha. Se você escolher ser adversário de Deus, quem é que vai perder? 2 mais 2. Isso. Ele sabe. Entendeu? É isso, gente. As crianças sabem. Eu falo pra vocês. Por isso que a gente aposta nas crianças. Pare de desobedecer às orientações que Deus tem te dado para ajudar pessoas insensatas. Você não está ajudando essa pessoa insensata. Você está impedindo Deus trabalhar na vida desta pessoa. Há dores que não podem ser evitadas. Porque se a pessoa não passar pela dor, ela não vai se render a Cristo. Então, para. Deus está te dando uma orientação, obedece. Para de desobedecer para ajudar insensato. Você não é Deus. Você serve Deus. Não é Deus. Não é você quem decide o que faz na vida das pessoas. É Deus quem fala para você. Então, pare de contender com Deus e de tentar dar um jeitinho. Não, Deus, eu vou ajudar. Olha, deu uma confusão aqui, mas eu vou consertar. Tira a sua mão. As pessoas insensatas têm que aprender com Deus, porque elas não dão ouvidos a ninguém. 18. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados, vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Dava para contar para ele? Dava para ela falar para o empregado, mas ele é o homem da casa, ele é o sacerdote do lar. Não é minha obrigação resolver problema de diplomacia. Isso não é para mim. Isso é obrigação dele. Dá para ela falar isso? Ele é insensato. Ia morrer todo mundo. E eles estavam achando que ia morrer só a família do Nabal. Eles não estavam achando que Davi ia matar todos os homens. O Nabal devia ser uma pedra no caminho de Abigail. Ela podia ter pensado, não é de todo mal matar ele. Porque se mata, eu posso casar de novo. Eu me livro dessa cruz. Pronto. Ela podia ter pensado assim, mas não pensou, porque ela era sábia. Se você tem algo para fazer que não é de sua responsabilidade, mas na sua mão tem como fazer, faça. Porque senão você vai passar junto, porque você não fez. Não é você que coloca as pessoas nos lugares delas. É Deus. Você não vai conseguir colocar o seu marido em posição de sacerdote do lar. Quem coloca ele nessa posição é Deus. Seu marido não vai conseguir colocar você em Provérbios 31, a mulher sábia. Porque quem coloca você nesse lugar é Deus. Eu falo, quer um príncipe? Faça de tudo para o seu marido amar mais a Deus do que você. Porque se ele amar mais Deus do que você, ele vai ser um príncipe. Agora, se ele amar mais você do que Deus, ele vai tentar te agradar. Mulher não é muito fácil de agradar, porque é assim, mas não tanto. É assado, mas mais ou menos. É sim, mas talvez. Não tem como. Nem a gente às vezes sabe o que está querendo. Eu quero ganhar roupa, mas não era essa roupa que eu queria. Eu quero ganhar esse perfume, mas é doce. Eu quero ganhar um sapato, mas eu não uso esse modelo. É difícil, gente, acertar. Não é fácil. Eu quero, não sei, tô com vontade de comer um negocinho que eu não sei o que é. É hambúrguer? Não, não é hambúrguer. Quer pizza? Não, pizza. Quando que eu como pizza? Comeu sábado passado. Japonês. Enjoado de japonês, a gente sempre vai pro japonês. Gente, é difícil. Ele não vai conseguir. Tem que ser por revelação. Para ser por revelação, ele tem que estar alinhado com Deus. Senão, não consegue. Senão, ele não vai conseguir. Voltando na submissão. As pessoas fazem confusão com esse tema, sobre submissão da mulher. A gente tem que entender que a Bíblia é um todo. Lá na frente, quando fala de submissão, antes falou que o homem tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Aí, o que a gente faz? Puxadinho, remendo. Então, a gente casa com uma pessoa que não é submissa a Deus. Aí, a gente não está com muita vontade de vir para a igreja. Aí, a gente fala, não posso ir, que eu sou submissa, né? A Bíblia fala que eu sou submissa. Meu marido não quer ir na igreja, então eu também não vou. O seu marido vai para o inferno e você também.
Porque a salvação é individual. Chegando lá, você não vai falar, Deus, mas eu sou submissa. Deus fala, a quem? Porque seu marido era para ser submisso a mim, não é. Você também era para ser submissa a mim, também não é. Ficou submissa a ele. Vai, os dois para o inferno, que bom, vão juntos. E lá não fica casado, viu? Você nem vai enxergar a pessoa que está do seu lado, que é escuro. A submissão ao marido acontece se o seu marido for submisso a Deus. Se o seu marido não for submisso a Deus, a sua submissão deve ser a Deus. Abigail não podia tomar partido de Saul porque todo mundo sabia que não era a vontade de Deus. Então ela passou por cima do marido dela. Porque quem ganha sempre, Lucas já falou, 2 mais 2, quem ganha sempre é Deus. Se você ficar do outro lado, você vai perder. Em Gênesis 2:18, já falei isso. Mas está em Gênesis 2:18, tá? A função da mulher, quando Deus fez, Deus falou, lhe farei uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, você precisa auxiliar o seu marido nas coisas que Deus coloca na mão dele. Um exemplo prático aqui, inclusive eu estou muito orgulhosa das mulheres. Forja. Deus deu um recado aqui para os homens que eles têm que estar nessa forja de 15 em 15 dias toda sexta, porque Deus quer trabalhar na vida deles. Quem coloca eles como sacerdote do lar? Então, Deus está trabalhando na vida dele com essa forja. E nós combinamos aqui entre mulheres que nós vamos fazer de tudo, aguentar o rojão com as crianças, com a janta, com lição, com tudo que tiver, para mandar eles para cá. Toda sexta tem mais gente. Se a gente começar a emperrar a vida deles em casa, não vai ter um homem aqui nessa forja. Eles têm que ir na forja? Então, a gente tem que, lá em casa, fazer todo o esquema da casa para que eles consigam estar aqui nessa forja. O solteiro está na sua mão, tá? Mas os casados têm uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, tem vários casos aqui que as mulheres seguram muita coisa lá para o marido estar aqui. O que é isso? Mulher sábia, Abigail. Vou arrumar as coisas, meu marido está lá, porque Deus quer trabalhar na vida dele, eu quero um príncipe, eu quero um marido de Deus, então ele tem que estar com Deus, então vamos mandar esse homem para a forja, para ver se, né? Você jamais poderá apoiar quem está indo contra o plano de Deus. A Abigail não falou lá para Nabal, olha, você é sacerdote do lar. Deus está com Davi, como é que você me faz um negócio desse? Gente, ele era o quê? Insensato. Ia adiantar ela ir lá discutir com ele? Davi ia chegar matando todo mundo e ela estava lá discutindo com o insensato. Então, ela foi e agiu. Não se preocupe se você está fazendo o que é de sua responsabilidade ou de outra pessoa. Deus é quem te justifica. Deus está vendo todas as coisas. Se você estiver fazendo a mais, glória a Deus, você não é servo inútil. Se você está fazendo coisa que não é para você fazer, Deus vai falar. Fica tranquilo. Coléricos de plantão neste lugar sabem que quando você está fazendo a mais, Deus fala para você, para de fazer. Fala. Eu estava assistindo uma pregação e eu estava orando, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Porque eu gosto de fazer. Para mim, fazer, não interessa se eu estou rodando em volta. Eu acho que eu estou andando, só porque eu estou fazendo. Entendeu? Às vezes eu rodo, já estou afundando no buraco que eu estou rodando. Estava assistindo a pregação, ele falou assim, você tem que fazer, você para sair dessa situação tem que fazer, você precisa sair dessa procrastinação. Eu fui me enchendo, falei, sou eu vou fazer. O quê? Não sei, mas eu vou. Aqui, ó, o senhor está falando comigo nessa pregação, então Deus, terminando essa pregação, eu vou sair e vou fazer. A pregadora, a pastora, fez assim, agora você, que é proativo, que sai fazendo e nem sabe o quê, você, Deus está mandando parar. Eu falei, Tiago, não é possível? Eu acabei de decidir aqui que eu ia fazer. Finalmente, depois das 32 respostas de Deus, não faz nada que não é para você fazer, uma veio afirmativa para eu fazer. Eu ia fazer, a pastora me muda a pregação na minha vez? Falei, por que eu não posso fazer? Porque eu não tive esse direcionamento. Mandei para todos meus amigos executor, colérico. Falei, vai ficar todo mundo parado junto comigo aqui, ó. Eu não vou ficar parado sozinha.
Vamos parar tudo. Mandei, aí ficou, Jesus amado. O que é esse parar de Deus? Só vem murmuração, depois que eu mandei a palavra. Sangue de Jesus tem poder, como é que faz para ficar parado? Deus está me treinando no ócio. Isso aí é a morte para colérico. Deus treina fleumático no ócio? Não, porque ele gosta de ficar parado. Aí Deus fala, anda, vamos, toma atitude. E o colérico, vem cá. É assim, Deus trabalha a gente onde a gente não é bom. Por quê? Porque se deixar na nossa mão, a gente se perde. No 20, Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e seus homens que vinham na direção. Gente, eram 400, porque 200 tinha ficado. 400 homens em direção a uma mulher. 400 homens bravos, em direção a uma mulher. Se eles não tivessem de bom humor, não ia sobrar pedra sobre pedra de Abigail. Não tinha chance para ela. Ela deu para trás? Não deu. Foi, falou. Ele está lá? Vamos lá, em direção a ele. E vai no jumentinho. Em direção a ele. Davi estava murmurando, né? De que me adiantou? Proteger a propriedade desse homem, que é aqui no deserto, nós não roubamos nada, era dele, blá, 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 blá. Aí Davi, gente, o que esse povo, nada diferente de nós, coloca Deus no enrosco. Davi se mete na briga com o gigante, aí ele fala, eu não vou ganhar, mas em nome de Deus, aí Deus fala, meu nome agora? Agora vai ganhar, porque em meu nome, como é que eu perco? Vai ganhar. Aí aqui Davi já fala que Deus me castigue, Deus não tinha nada a ver com a confusão que ele estava armando. Mas aí ele chamou Deus, Deus estava assim, lá, pronto, ainda eu vou ter que castigar ele se ele faz. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes de amanhecer. Olha a desgraça. Casamento é aliança. Mas não é só casamento que é aliança. Sociedade é aliança. Amizade é aliança. Família é aliança. Família a gente não escolhe, mas tem um tempo na vida que quando a nossa família está desajustada do propósito e do caminho que Deus está colocando a gente, Ele vai afastar. Ai, mas Deus afasta a gente da família. Gente, ninguém aqui conhece Abraão? Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela. Ele tinha uma parentela. Quem que era a parentela dele? Ló, o único parente dele. O que ele fez? Eu vou obedecer, Deus mandou ir, eu estou indo, mas era para deixar Ló. Não, mas Deus é amor, Ele não vai se importar. Pagar o preço e lá na frente teve que separar. Por quê? Propósitos desalinhados. Ai, mas Deus separa casal? Separa. Não pensa você que é porque casou na igreja que tem a bênção de Deus. Não tem. Sansão casou com Dalila. Era para ter casado? Não, a Dalila foi a destruição dele. Vocês acham que tinha a bênção de Deus? Não. Não tinha. Ah, mas a palavra diz que aquele que Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu? Deus uniu esse casal? Gente, não pode ir pelo próprio entendimento. A gente acha uma coisa. O que a gente faz? A gente segue a palavra. Ora para o casal se acertar, para Deus entrar com providência, nananã, porque essa é a nossa parte. Não recebemos revelação nenhuma. Deus falou, não é para orar, porque eu não estou nessa união. Para de orar. Para de tentar juntar. Deus falou para você, se afasta da sua família. Ai, mas e o Natal, como vai fazer? O que Deus mandou você fazer? Então, obedece. Porque Ele sabe por que Ele está mandando. Ah, mas Deus faz isso com todo mundo? Não, gente, mas com quem Ele fizer, tem que obedecer. Nós fazemos alianças erradas e sofremos as consequências. Muitas pessoas são abençoadas por causa de crente, por causa de gente que está alinhado com Deus. Aí Deus vai abençoar essa pessoa, abençoa também o marido, vai abençoar essa pessoa, abençoa também a família. Mas a maioria, muito mais pessoas, não é abençoado e paga preço e passa prova, porque está em aliança que não era para estar. A Abigail estava numa aliança, naquela época a mulher não escolhia marido, mas ela estava.
E se ela não agisse de acordo com a vontade de Deus, ia sofrer as consequências. A palavra não fala se ela tinha filhos, mas ela ia sofrer as consequências, junto com o marido. As folhas saíram tudo da ordem. Reveja com quem você tem feito aliança. Porque em todo tempo você terá que lutar dobrado. Em todo tempo você vai ter que fazer a sua parte com Deus e a parte do outro com Deus. E isso é pesado. Quando Deus fala não faça porque você não vai aguentar, é porque você não vai aguentar. Não tem elemento surpresa para Deus. Deus está até o último dia. Ele sabe o que vai acontecer. Não faça que você não vai aguentar. Mas e se ele mudar? E se ela se converter? E se a minha família vier? Deus já te deu uma ordem. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Então não insiste. 23. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me. Eu sou culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um insensato. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Pausa para esse versículo. Ela não estava implorando para Davi não fazer nada? Estava implorando. Que castigo é esse que ela está falando? Todos os seus inimigos vão ser castigados igual a Nabal. Porque ela sabia que não era pela mão de Davi que tinha que vir a justiça. É pela mão de Deus. Tem coisa que você vai ter que assumir a culpa. Paulo diz, por que vocês não querem ser humilhados? Por que vocês não querem sofrer injustiça? Porque quando acontece isso, Deus é quem vai te representar. Mas a gente quer, com a nossa própria força, pegar a espada, sai a Xena, sai o Hércules e vai lutando. Para ser justiceiro na nossa vida. Aí a gente passa uma vergonha, paga um carão e ainda tem que responder para Deus pelo mal que fez na vida do outro. Era só ele que tinha que responder pelo mal que estava fazendo para você. Aí você vai se justificar, aí você responde pelo mal que fez pela vida dele. Então, a justiça não vem pela tua mão. Não vem, vem pela mão de Deus. E era isso que Abigail estava falando para Davi. 27. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. O que ela mandou? Comida, né, gente? Porque eles estavam com fome e com sede. Não ia adiantar ficar falando com eles e eles com fome. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. Quem foi que matou o gigante com a funda? Abigail conhecia a história de Davi. A gente precisa ser sábio. Quando você vai falar com uma pessoa que está irada, você precisa falar alguma coisa que seja verdade, mas que seja valor para essa pessoa. Quando Abigail falou, igual uma pessoa que atira pedra na funda, Davi voltou lá e falou assim, eu sou essa pessoa. Essa pessoa sou eu. Sabedoria. Você não fala a verdade de qualquer jeito. Tem jeito para falar a verdade. Se você falar a verdade ferindo o outro, ele não vai te ouvir. Você não vai chegar no seu resultado. O Senhor Deus, no 30, o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Essa era a promessa que tinha sobre a vida de Davi. Nem sei o que eu fiz com a ordem das folhas aqui. Essa era a promessa que tinha. Abigail conhecia a história de Davi e conhecia a promessa. 31. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu acho que Abigail era profeta.
Ela já falou da vingança que Deus ia fazer com Nabal. E parece que aqui temos um acordo. Olha, quando você for rei, não esquece de mim. É. Com certeza ela sofria na mão do marido que era insensato. Mas enquanto o socorro não chegava, ela cumpria as obrigações dela de esposa, fazendo a parte dela e a dele. Você não faz o certo, você não faz a sua parte porque alguém merece. Você não faz o bem porque a pessoa merece. Você faz o certo e a sua parte com primor, porque você está fazendo para Deus. Você não trabalha e não cumpre as suas obrigações no trabalho porque o seu chefe é bom. Você faz isso porque você tem responsabilidade com Deus e Deus está vendo você o tempo todo. Você pode enganar pessoas, mas você não engana Deus. Você pode fingir que está dando o seu melhor no trabalho e Deus sabe que você não está. Isso será cobrado de você. Porque você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para o dono da empresa, você não está fazendo para a sua família, para o seu marido, para a sua mulher. Você está fazendo tudo como se fosse para Deus. Abigail, se ela fosse considerar Nabal, não levantava da cama. Porque nem isso ele merecia. Mas ela fazia ali, ó. Tudo que competia a ela e o que competia a ele também, porque ele não fazia. 32. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo nesse caso aqui, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado, não adianta fazer no tempo errado. É urgente, você tem que fazer rápido. Deus, se a porta se mexer, eu vou. Deus, se virar noite agora, eu vou. Deus, se alguém levantar pulando num pé só, eu faço. Você está perdendo tempo, vai chegar atrasado. Se Abigail tivesse feito isso, depois que ela já sabia o que era para fazer, ele teria chegado antes de conversar com ela. Se não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe. Eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa. Pensa a alegria dessa coitada em voltar. Ela voltou. Ele estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Dá para falar com bêbado, gente? Além de insensato, ele estava bêbado. Sem Deus, é mais provável que a gente seja Nabal do que Davi. Sabe por quê? Porque a gente vai seguir os prazeres da carne. Só que Deus não chamou aqui ninguém para ser Nabal. Aqui Deus chamou Davi, Deus chamou Abigail, Deus chamou Esther, Deus chamou Abraão, não chamou para ser Nabal. Na manhã seguinte, teve que esperar a bênção dormir. Quando ele não estava mais bêbado, e ela lhe contou tudo, ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias, aí ele ficou paralisado. Gente, imagina a pessoa paralisada. Depois desses 10 dias, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quem foi que libertou Abigail do empiastro? Deus. Abigail fez alguma coisa? Obedeceu a Deus. Não necessariamente obedecer a Deus era matar Nabal. A gente aqui, pode deixar que eu vou tirar a vida dele. Clá, clá, bum! O que você fez? Matei, Deus ia tirar, eu ia usar você para tirar a vida? A gente adianta. A gente não dá conta da nossa parte, quer fazer a parte de Deus. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse:
Louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal que me insultou. Davi estava aqui com Nabal. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal pela sua maldade. Tudo o que a gente faz tem consequência. Não passa nada sem que Deus perceba. Nada. Então não se preocupa. Ah, mas ele está fazendo aquilo, eu faço tudo certo, comigo só acontece coisa errada, ele faz tudo errado, dá tudo certo na vida dele. Não é problema seu. Não é problema seu. Ele vai prestar conta para Deus. E você também. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então, Davi era bonito, viu, gente? Era bonito, forte, sarado, porque ele lutava, né? Ele guerreava. A palavra já fala que ele era bonito. Então, assim, era um partidão. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Já conquistou todo mundo que ia servir ela no palácio. Por quê? Se colocou em posição de humildade. O povo do mundo fala assim, até uns crentes que não leu direito o versículo. Ah, os humilhados serão exaltados. Não é esse o versículo. Os humilhados dá a conotação de eu não mereço, mas vou ser humilhado e aí Deus vai me exaltar. O que diz o versículo é os que se humilharem, ou seja, a humilhação vem por parte de você mesmo. Você mesmo se humilha e aí Deus vai te exaltar. Mas você se humilha. Você não se sente o sol. Sabe o que é sol? O sol, tudo gira em torno dele. A pessoa falou, foi para você. A pessoa não te cumprimentou porque ela está te ignorando. Às vezes ela não percebeu a sua existência brilhante no ambiente. Nem tudo tem a ver com você, comigo. Às vezes a pessoa não viu. Às vezes a pessoa está com um problemão. Tá acabada. Tá aqui com a vida de um dos 400 de Davi. Não tá vendo ninguém. E você tá lá se magoando que ela passou por você e não cumprimentou. Nem te viu. Nem quis te ignorar. Aí ela vai, olha para você, cumprimenta e fala, essa pessoa é bipolar, não é possível. Acabou de me ignorar, agora vem e me cumprimenta? Quer dizer, também não tá bom. Ignora, feriu você. Vai cumprimentar, bipolar essa pessoa. Tá, né, gente? Aí ela se levantou depressa e montou no seu jumento. E, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã, de Jezreel. Eu não gosto de falar esse nome, gente. Jezreel. As crianças já aprenderam que a gente está estudando Davi. E agora Abigail também tornou-se a sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. Existem pessoas que gostam de ser Nabal, existem pessoas que gostam de ser Mical. Mical não era uma esposa para Davi. Quando Davi fugiu, que ele se separou dela, ela fingiu que ele estava na cama com um ídolo. Pergunta, o que o ídolo estava fazendo com Mical? Como que ela tinha um ídolo para colocar na cama no lugar de Davi? Para fingir que era Davi que estava deitado. Isso já dá a conotação de que Mical não ia muito pelos mandamentos, pelos preceitos de Deus. Ainda depois dessa história aqui, quando Davi está dançando, ela fica com ciúme, ela fala, ridículo você dançando, mostrando tudo para todo mundo. Aí ela fala isso na frente de todo mundo. Davi, que já era rei nessa época, ia fazer o quê com a bênção? Escorraçou ela. A palavra diz, os estudos dizem tal, que depois nunca mais ela teve filho por causa disso. Eu não sei se é por causa disso, porque não está claro. Mas assim, ficou sem Davi e ela amava Davi. O que é isso? Falta de sabedoria. Enquanto Abigail tinha um comportamento de rainha, antes de ser, Mical já tinha o palácio com ela, porque ela era filha de rei, mas não tinha sabedoria. Não é o lugar que vai te fazer, é você sendo que vai estar nos lugares. Então, Deus, quando o Senhor me colocou lá, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou acontecer. Nunca vai, você nunca vai nesse lugar, nunca.
Primeiro você é, depois Deus te coloca nos lugares. O que for fiel no pouco, Deus deu sua casa. Cada um faz o que quer, você não coloca o povo para seguir os preceitos de Deus, você não faz... Ai, mas quando eu... Não vai ser. Você não está dando conta do pouco. O pessoal pergunta, como que eu faço para descobrir meu chamado? Eu falo, primeira coisa, seja um bom crente. Isso, ora, jejua, vai na igreja. Ai, mas tem que ir na igreja? Deus está dentro de nós. Tem, porque Ele mandou. Sabe esse Deus está dentro de nós? Ele mandou nós, que tem Ele dentro, tá na igreja. Então tem que estar. Né? Ah, mas eu não concordo. Também ninguém perguntou para você. Deus não pergunta para gente. Eu assisti o The Chosen. E eu me identifiquei em Judas. Sabe por quê? Não está na Bíblia, mas no The Chosen apareceu um diálogo assim. Judas falando para Jesus, por que você nunca aceita os meus conselhos? Eu te dou um monte de ideia, eu te dou um monte de estratégia, e você nem me ouve. Jesus vira para ele e fala assim, porque eu nunca te perguntei. Eu fiz, Tiago, sou eu. Deve ser por isso que Deus não ouve uma sugestão que eu dou. Porque Ele não está me perguntando. Minha cara queimou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ele não está me perguntando. Um negocinho básico da comunicação. Responda quando for perguntado. E eu estou aqui respondendo e ele não perguntou. Eu falei, eu entendi. Entendi e foi desenhado, né? Foi áudio e visual. Porque a pessoa é bem tranquila para entender as coisas que Deus fala. Falei, entendi, Deus, está claro agora para mim. Então, se você se identifica com Judas, como eu, para de dar sugestão para Deus. Ele não precisa. Ele só precisa que você obedeça, tá? A sua sugestão, ele não pediu. Ninguém está esperando nós para continuar de Apocalipse em diante. Apocalipse já é o fim. Já está tudo aqui. Ainda tem um versículo bem tranquilo que fala, ai daquele que acrescenta ou tira alguma coisa. Então, assim, já está claro que ele não está precisando da nossa ajuda para fazer novas formas. Já está aqui. Então, a gente tem que fazer essa forma. Você tem na sua mão a escolha de ser Nabal, e isso serve para mulheres e homens. E na sua mão, ser Abigail. Ai, Deus sabe. Não. É você quem decide. Deus sabe. E Ele te orienta. E Ele coloca a situação para que você seja Abigail. Para que você seja Davi. Mas você está querendo ser Nabal. A escolha é sua. E a consequência também. Então, você tem que se examinar o tempo inteiro e falar, Deus, eu estou sendo Nabal? Eu não quero ser Nabal. Porque o insensato não sabe que ele é insensato. Vou contar um segredo para vocês. O arrogante também não. Inclusive, a arrogância convence ele que ele é humilde. Convence. Então, gente, a arrogância, todo mundo acha que é reconhecer suas qualidades. Eu sou muito boa nisso. Isso não é arrogância. Jesus falou, sejam mansos e humildes como eu. Se eu falar isso aqui em cima, vocês vão falar, nossa, ela é humilde mesmo, né? Só que Cristo falava, eu obedeço ao Pai. Humildade não é não reconhecer as suas qualidades. Humildade é você reconhecer que ainda com qualidades, você precisa do Espírito Santo para ter discernimento. Você precisa de Deus para guiar a sua vida. Você precisa de Jesus para ter a salvação. Isso é humildade. Não é ficar com a falsa humildade da sociedade. Ai, nossa, não sou bom nisso. Ai, sério, você achou que eu sou bom? Não. Isso não é humildade. Isso aí é hipocrisia. Tem outra palavra no dicionário para isso. Uma dica. Escolha ser Abigail. Não interessa. Mas eu estou fazendo a parte dele. Faz. A consequência boa também vai ser sua. O plantio, a colheita também é seu. Se for preciso, faça a parte do outro, mas faça o que Deus está mandando, o que Deus está direcionando. Amém?